A gente sabe, a gente ouve, né, diariamente que estamos vivendo uma nova ordem mundial. Né? Então, aparece no jornal, aparece na televisão, aparece em diversos noticiários. Mas isso é apenas um discurso ou realmente estamos diante de uma mudança histórica? E aí nós vamos ouvir essa resposta. O que realmente mudou na geopolítica mundial nos últimos anos? Professor. Vamos lá. Me parece que a gente está experimentando um tempo, de fato, de mudança, ou, na verdade, uma mudança de tempo, né? A gente vai pensar sobre isso aqui para frente. Acho que há nos últimos anos, Josué e Neide, um movimento muito significativo que nos torna, para quem está aqui assistindo, eventualmente, um certo grau de apreensão, né? Provoca um certo grau de apreensão. Mas acho que é um movimento que a gente consegue rastrear ao longo de um tempo. Eu diria, talvez, propriamente, aí a virada do milênio. Então, os anos 2000 e a primeira década dos anos 2000 são muito significativas disso. Há um ponto de inflexão em relações internacionais, nas relações internacionais, empresas, estados, organizações internacionais, as ONGs, que é talvez de uma canseira, de um esgotamento de um momento que era um momento muito promissor, que era o momento da década de 90, chamado momento da globalização econômica, das trocas comerciais, do livre comércio, né? Acabou a Guerra Fria, aquela coisa entre União Soviética e Estados Unidos, tinha lá o Rambo lutando com o Apolo. E aí, agora, de repente, a gente tem um mundo que é um mundo bacana, um mundo legal, né? Um mundo assim, promissor, com crescimento econômico, com desenvolvimento econômico, de modo muito linear, expoente, e, de repente, a virada do milênio colocou um pouco de freio nisso, né? A gente experimenta o século XXI, logo ali no segundo ano, de 2000 para 2001, a gente já experimenta talvez duas coisas mais contundentes, e se vocês me permitirem dizer aqui rapidamente, uma delas foram os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Sim, Isso sim. impacta de modo muito severo as relações internacionais, depois desse intervalo de 10 anos de uma paz mundial, e a entrada da China na OMC. China já é uma potência econômica, vai ainda mais aumentar sua participação no mundo com a sua entrada no ano de 2001 na Organização Mundial do Comércio. E aí, daí, nós teremos nas décadas seguintes, das duas agora que nós experimentamos, impactos muito significativos. Mas nós temos, de fato, uma mudança muito contundente no mundo, e a geopolítica vai ajudar a entender isso a partir da virada do milênio. Isso aí. Tá vendo como as Professor, coisas? muito interessante. E aí, quando o senhor traz assim essa mudança, e foram mudanças com pesos emocionais fortes, né? Sem dúvida. A guerra é aquele atentado numa potência como os Estados Unidos, né? E a China que vem trazendo uma cultura totalmente diferenciada, né? Isso Que aí há um, tem há um um choque impacto. de tem impacto, há um choque de mundos que está sendo experimentado ali a partir da virada do milênio, do século XXI. Os atentados têm um impacto emocional muito forte, né? Exato. Um ato muito perverso naquele momento, de reclame sobre o que era a ordem mundial, ok, a gente entende, mas que há um sofrimento humano. Talvez isso, né? A lógica de que havia um sofrimento humano que podia ter sido evitado e não foi. É. Então, isso provoca um desgaste emocional muito grande e provoca uma reação, né? Uma reação do mundo de Isso. como é que eu confio no mundo, que era um mundo promissor, né? Um mundo bacana para todo mundo, e agora eu estou sendo atacado, e aí não são só os Estados Unidos naturalmente, né? Porque lá, É, no World Trade Center, 3.500 civis que morreram ali de uma exatamente. maneira. E o senhor traz isso, eu me lembro que eu estava assistindo, né? Eu assisti e eu fiquei olhando assim, eu digo, isso é filme? E no primeiro momento eu acreditava que eu estava vendo um trecho de um filme. E esse impacto foi assim, eu acho que eu e todo mundo que estava ali, a gente ficou assim, né? Sem acreditar. E é claro que com isso, esse momento específico marcou uma mudança que vem acontecendo há décadas, talvez? Acho que sim, um dos traços talvez fundamentais, Nietzsche, se você me permite dizer, é o Claro, critério de imprevisibilidade. é O mundo isso, hoje é muito imprevisível. Então, começa isso. de modo muito simbólico ali, e também material, com o 11 de setembro. Quem é que podia imaginar? Quem é que podia prever aquele tipo Nossa, de ação? E o século XXI começa a se desdobrar dessa maneira. Então, a gente também talvez não pudesse prever o crescimento chinês.
talvez não pudesse prever, e a gente vai falar, talvez fale sobre essas coisas todas, disputas comerciais, novas guerras. Então, o mundo que experimenta, que inaugura o século XXI, é o mundo dos imprevistos, da imprevisibilidade. Diante disso, querido Léo, você está falando aí que está tendo uma série de imprevisões. Esses imprevistos, o que é que nós poderíamos ver? O mundo está mais perigoso ou é apenas mais imprevisível? A pergunta que eu te faço é: estamos vivendo uma época, né, uma mudança de época ou apenas uma época de mudança? Né? Que isso faz uma constatação, né, sobre aquilo que a gente pode ver no futuro. Eu acho que me fez duas perguntas, eu vou então lhe dar as duas respostas, né? Eu acho que o mundo está mais perigoso porque imprevisível. Então, acho que o mundo sempre foi perigoso, mas ele está mais perigoso porque o grau de imprevisibilidade é maior nos últimos 20, 25 anos. E isso torna as reações um pouco mais à flor da pele. E o grau de onde a gente não sabe de onde vem o perigo também está mais à flor da pele. Então, o mundo está mais perigoso porque está mais imprevisível. Essa seria a minha primeira resposta a você, José. E sobre a questão da mudança, da época de mudança, uma mudança de época, eu acredito que a gente esteja, de fato, experimentando uma mudança de época. E veja, toda mudança de época insere uma época de mudança, insere um momento de mudança. Nem todo momento de mudança encerra uma mudança de época. E eu acho que nós estamos, de fato, experimentando uma mudança de época. Então, há um período que é um período remanescente do século XX, ainda de paz, ainda de 10 anos, né, de momento de paz, de descoberta de um mundo de livre comércio, de trocas comerciais globais, de crescimento econômico, desenvolvimento. Basta lembrar que nós tivemos a década de 90, e ela será chamada dessa maneira, como a década das conferências da ONU. Então, nós tivemos diversas conferências da Organização das Nações Unidas, a ONU, População em Desenvolvimento, lá no Cairo, no Egito, de mulheres em Beijing, em 95, tivemos a ECO 92, no Rio de Janeiro, para falar sobre Exatamente. Conferência de Direitos Humanos em Viena, em 93. Então, há diversas conferências acontecendo nessa década de 90. Então, era um momento muito promissor para o mundo naquela ocasião. E acho que nós estamos vivendo uma mudança de época. E essas coisas, elas perderam, em larga medida, significado e espaço. Engraçado Neide, que tem umas perguntas aí, Neide, dos nossos telespectadores. Você não vai passar? Nossa, é mesmo? Não vi. Eu vou fazer. Bota para mim, por favor. Tem algumas colocações, na verdade, né? São comentários, Léo, para você poder nos colocar. A primeira aí, dona Leite. Vamos lá. É claro que a qualidade de vida é fundamental, mas a realidade tem mostrado a falta de investimento na segurança de seus territórios. Nossa. E aí? Vocês preferem que eu vou comentando um ou como é que faz? Não, é o mesmo, está se complementando. O grande dilema europeu não é apenas como responder a essas crises, mas como manter a sua unidade política diante de interesses nacionais cada vez mais divergentes. É um comentário dentro da nossa... Entendi. Interessante. Porque ela bateu em duas vezes. É interessante, comentário interessante, professor. A segunda parte, ele fala diretamente da Europa, né? E aí, se a gente puder falar sobre a Europa, a Europa está tentando se revitalizar. Esse mundo que é um mundo fragmentado, né? É um mundo espalhado, é um mundo que tem de um lado os Estados Unidos com a maior potência econômica, a maior potência militar, sem sombra de dúvida, os dados nos mostram isso. Do outro lado, um desafiante, que é a China, né? Que vem crescendo larguíssima medida do ponto de vista econômico, militar também, mas um pouco menos, né? Os dados indicam que, se nós somarmos, Neide e Josué, se nós somarmos as 10 potências na sequência dos Estados, potências militares, na sequência dos Estados Unidos, somadas, essas potências não dão o poder bélico americano. Então, você imagina. E aí, do número 2 ao número 11 do ranking das maiores potências globais, se nós somarmos essas potências, não dão ainda a potência militar dos Estados Unidos. A potência econômica, que é a China, que vai rivalizar com os Estados Unidos, o PIB ainda é relativamente atrás do PIB americano. São 10
trilhões de dólares atrás do PIB americano. Então, se Nossa. o PIB americano tem que parar de produzir por 2 anos para que a China consiga efetivamente se igualar ao PIB americano. Mas é, de fato, um desafiante. E nessa disputa que há entre China e Estados Unidos, vem a Europa. Aí a Europa, uma perspectiva ainda muito vinculada ao que foi o desenvolvido na década de 70, no pós-Segunda Guerra Mundial, mas na década de 70, sobre estado de bem-estar social, uma lógica de uma equidade maior de recursos sociais da sua população, e tenta, nesse mundo que é um mundo de disputa entre China e Estados Unidos, e que é um mundo de guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia, tenta um espaço, tenta beliscar um espaço de maior autonomia. E acho que consegue fazer isso com alguma relevância, mostrando talvez não na esfera militar, mas um pouco mais na esfera econômica, especialmente no braço comercial, e aí a gente pode falar disso, se for o caso, o acordo Mercosul-União Europeia, o acordo União Europeia-Índia. Então, a União Europeia, a Europa, portanto, que a gente costuma chamar de Europa do Ocidente, tem se mexido. A Alemanha, por exemplo, virou o ano com PIB positivo. E virou o ano com PIB positivo, com crescimento, na verdade, do PIB, porque investiu em segurança e defesa. E aí a primeira parte da pergunta era essa, né? Sobre segurança. Como é que faz para garantir a segurança? Segurança e defesa. Haverá, necessariamente, inevitavelmente, um rearmamento. O mundo está se rearmando. E as grandes potências estão se rearmando. A Alemanha está se rearmando. E aí você já não tem mais o Reino Unido, que saiu da União Europeia já em 2020, tem alguns anos já, portanto. Tem a França, que é nuclearizada. Então, se a Alemanha não aumentar o seu armamento, enfim, a Inglaterra não está mais lá, né, para proteger. E França já é nuclearizada, ela se protege. Então, a Alemanha está correndo atrás disso e tem uma fronteira mais próxima da Rússia. Então, o resultado disso é, para a Europa, rearmamento. Mas eu queria dizer ainda antes, acho que o comentário também pode ser trazido à luz do que o mundo experimentou nos últimos também 25 anos. Então, os conflitos, em larga medida, têm sido muito localizados, né? A gente não experimentou uma nova guerra mundial. Acho que a gente não vai experimentar uma nova guerra mundial. Esperamos que não. Não vamos. Amém! Já teríamos experimentado. Eu posso estar errado, mas já teríamos experimentado. Basta ver o acordo que se foi feito agora, né, entre Estados Unidos e Irã. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca! Falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.